Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal Professor Ricardo Felício. Hoje, mais um programa Rolando um Clima, edição número 12. Boa noite a todos, estou vendo que o pessoal está chegando ainda. Vamos dar um tempinho para o pessoal ser avisado. Lembrando que algum desses dias aí, nós estávamos com muitos inscritos no canal, estávamos com 144 mil inscritos e em 24 horas, 2.000 pessoas desapareceram do canal. Então, veja se você ainda está inscrito, tá? Aí recuperamos de novo os 2.000 faltantes. A gente não sabe se organicamente, né, a plataforma está aí tirando as pessoas da inscrição ou, né, o pessoal saiu, mas parece que isso é meio difícil. Eu mesmo já fui desligado de alguns canais aí que eu sou assinante e eu fui atrás depois para descobrir, sem querer, isso daí. Bom, enquanto o pessoal está chegando, boa noite aí, Oswaldo, boa noite, pessoal que está chegando, Gabriel Sanches, surpresa agradável, espero que vocês gostem do programa, passamos aí o dia compilando informações para fazer a live de hoje, um pouquinho inesperada, mas vale a pena a gente trazer essas informações. Enquanto isso, vamos falar sobre a agenda passada e futura. Amanhã eu vou participar aí no canal do senhor Sérgio Tavares Notícias, tá? Vai ser ao vivo às 19 horas de Brasília, 23 horas de Portugal. Então, é um canal dos nossos irmãos portugueses. Então, amanhã nós vamos ter essa entrevista lá no canal deles, tá? Então, São José, obrigado aí pela sua contribuição. Salve, meu querido. Nós também participamos aí de uma entrevista com o senhor Maurício Carmin, né, do canal, ele é diretor do canal Pactalk TV, onde nós discutimos aí diversos temas, desde o clima, meio ambiente, e acabamos chegando na geopolítica, não tem como, né? Eu vou deixar também o link aqui na descrição, tá? Então, todos os links que nós vamos falar hoje, os assuntos que nós vamos falar hoje estão aí na descrição do vídeo, já com os links. Nessa entrevista também realizada aí no dia 10 de dezembro de 2020, do senhor Maurício, a gente também deixou o link abaixo, aí vocês podem lá prestigiar o canal Pactalk TV, e vocês vão gostar, porque a gente vão aprender um pouquinho mais, algumas outras coisas que a gente, às vezes, não discute aqui no canal, mas nós discutimos lá na entrevista. Anteriormente, também, nós fizemos uma live bem interessante no canal Arte da Guerra, com o comandante Robson e também com o jornalista Albert, do blog Velho General. Vale a pena vocês também assistirem e nós vamos retomar esse ponto na live de hoje, tá? Nós vamos discutir essa ameaça séria que o Brasil está a sofrer aí por nações como os Estados Unidos, a Inglaterra, a França e a Holanda, que criaram aí os conselheiros militares climáticos, né? Olha só que interessante, parece que agora o alto oficialato das forças militares dessas 4 nações, todos eles aposentados, que nós dizemos na caserna reformados, resolveram se tornar especialistas em climatologia. Eu adoraria bater um papinho com eles para saber se eles sabem de climatologia, né? Mas agora a grande ameaça, né, é o clima. Lembre-se, quem já é assíduo aqui do canal sabe que eu falo que existe um armário na ONU com os grandes problemas da humanidade. Então, eles tiraram a guerra termonuclear global, né, tiraram guerra termonuclear e colocaram aquecimento global. Hoje já é o coringão, que é a mudança climática. E aí, do mesmo modo que você tinha a ameaça nuclear, agora é a ameaça climática. Então, nós temos grandes inimigos da humanidade, certo? Que vão causar destruição em massa. Olha só que interessante, né? O argumento casa certinho com o texto anterior, com a narrativa anterior, e aí se prepara, né, vamos dizer assim, um cenário terrível sobre isso. Olha, o mar aqui vai subir no meu país, a minha cidade vai ficar alagada porque o fulano lá no país tal está soltando CO2, né? As idiotices de sempre. Então, se torna uma ameaça e, portanto, fica legitimada. Nós vamos discutir um pouco na live de hoje.
cidadão extraordinário, muito obrigado aí pela sua contribuição, ela é muito importante para a manutenção do canal, o grande professor Felício, somos grandes admiradores e sempre apreciamos suas entrevistas. Riscos com Biden, Macron e etc. Pois é, nós vamos ter aí muitos problemas e hoje, na live, nós vamos falar sobre isso. Tá? Eu já apresentei uma série de slides inéditos lá no canal do Arte da Guerra, e fizemos uma ampla discussão, tanto o comandante como o Albert, tudo isso para trazer o tema de hoje, que nós vamos estar aí na programação, tá? Eu vou retomar esse tema, vou mostrar esse material de novo aqui, com mais material complementar, tá? Então lá tinha um resumo, eu vou falar um pouco mais sobre isso, vou deixar um pouquinho mais denso hoje, até porque o Arte da Guerra e o Velho General estão aí encampando uma nova campanha para que o Brasil saia do Acordo Internacional do TNP, que é o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares. Nós vamos falar sobre isso hoje, mais para o final da live. Mas para chegar lá, eu preciso construir toda a argumentação para os senhores, né? Sabe que aqui a gente não dá pontos sem nó, tá? Aproveitando, então, sempre a gente, aqui no programa Rolando um Clima, faz uma sugestão de um vídeo, ou de um filme, ou de livros. Nós partimos aí para a sugestão de livros de hoje, tá? Que é Brasil, uma nação desarmada, os autores Geraldo Lino, Lourenço Carrasco e Silvia Palácios, da área de Geopolítica e Estratégia, tá? Da editora Capas Day, de 2016. Bom, do que vai tratar esse livro aí, né? Então, o livro vai tratar de todas as recentes crises políticas, institucionais, socioeconômicas e de valores que abalaram o Brasil nos últimos anos, as quais demonstraram o fim da nova república, cujos protagonistas criaram uma cidadania totalmente separada de um projeto real de nação que factualmente consolidassem os avanços das décadas anteriores e que projetariam o nosso país para o futuro. Ao invés disso, estabeleceu-se uma cultura contra toda forma de autoridade, erradicou-se o princípio moral do bem comum, não este que foi cooptado pelos agentes da ONU, diga-se de passagem aqui, né, e as suas falácias, mas aquele que deveria reger a vida pública, simplesmente porque pretendiam estabelecer seus projetos de domínio e poder. Abstendo-se da presença de um projeto nacional, a política partidária se converteu num instrumento para a captura do Estado, de braços dados com a corrupção e o crime organizado, frustrando as expectativas despertadas com a redemocratização e atrelando o país a cumprir uma agenda hegemônica externa da já identificada nova ordem mundial. Eu ainda vou falar um pouco mais sobre essa nova ordem mundial. Mas este livro demonstra toda essa dinâmica antinacional pela visão comandada por Wall Street, pelo eixo Washington-Londres, mas não aborda a plenitude de outras dinâmicas, como a do eixo Pequim-Moscou. Temos que deixar isso aí bem claro também. De qualquer forma, o leitor vai entender todos os passos que foram planejados e executados para destruir o sonho do Brasil de se tornar a potência merecida do século XXI. Então, vejam só que o nosso sonho de ser uma grande nação foi aí tomado, né, por agentes que foram destruindo o Brasil nas últimas décadas, né? Nós já sabemos muito bem quem são esses agentes, e agora culmina com a atual crise forçada aí da fraudemia. Não acaba nunca mais, né? Terrível isso. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat, enquanto o pessoal está chegando. Ok? Muito bem, boa noite para todos aí. Bom, vamos seguir, então, com
Vamos seguir, então, com a nossa programação, né? Abordando, inicialmente, aí as propostas legislativas. A proposta número 1, que é a revogação do uso obrigatório de máscaras, já conseguiu os 20 mil apoios, mas vocês podem continuar apoiando. Quem não o fez, continue fazendo, porque temos que estourar esse número muito mais, tá? Enquanto ela está destravada, ela ainda está destravada, mas eu agradeço a todos a participação, e agora isso aí tem que ir para o Senado. Eles vão ter que avaliar, porque já tem aí, né, equipes de médicos dizendo que tem que colocar isso daí até 2023. Como a gente já falou, essa ladainha, lá falando lá no começo do ano, que essa ladainha vai continuar por muito tempo, né, o cala-boca aí, né? Lembrando que um dos nossos vídeos do começo do ano, que a gente trouxe simplesmente informações de outras vertentes de pensamento científico, foram devidamente censurados pela plataforma. Ainda bem que a gente tinha backup desse vídeo, e logo nós vamos lançar, para quem não tinha visto ainda, em outras plataformas, tá? Sempre lembrando a todos os senhores, agradecendo aí os apoiadores do professor Ricardo Felício que estão presentes aí no chat, façam a sua inscrição no canal dos apoiadores. É importante, porque esse canal aqui pode ser desligado. Então, os senhores têm que estar lá ligados com outro canal para manter aí a comunicação aberta, ok? Agradecendo aí o Alaor Sacomano, muito obrigado pela sua contribuição, ela ajuda bastante o canal. Espero firmemente que o senhor seja candidato federal no próximo pleito. E uma vez eleito, arrase os nossos inimigos lá no Congresso. Agenda 2030, não. Exatamente isso, meu caro Alaor. Muito obrigado aí pela sua confiança também. A proposta número 1, então, ainda existe. O link também está na descrição desse vídeo. Os senhores podem ir lá e continuar votando. Eu vou trazendo as novas telas nos próximos programas, tá? E o interessante, como o nosso tema hoje é soberania, segurança e por aí vai, vejam que a proposta feita pelo senhor Vitor Ângelo Duarte Pascaretta, do Paraná, já chegou aí nos 27.939 apoios. E vejam que agora ela foi bloqueada. Por que ela foi bloqueada? Porque agora ela passou a ser avaliada. Então, nós estamos vendo que mesmo a nossa proposta número 1, ela ainda pode receber votos, até o momento que ela vai ser bloqueada, travada, e ela passa a entrar na pauta. Então, essa daí já entrou na pauta. Eu tentei baixar o documento para os senhores, não consegui, deu erro no site do E-Cidadania. É interessante, né? Todas as coisas que interessam ao povo dão problema, né? Não sei se vocês estão percebendo, né? As coisas das eleições, enfim. Mas essa proposta, ela já entrou na pauta aqui de 2020. Se eu não me engano, é o número 31 da pauta 2020. Então, continuem votando na proposta número 1 também. É interessante também que a gente comentou lá no canal do Arte da Guerra, que eu fui buscar os arquivos do E-Cidadania, e em 2017, as mesmas propostas, uma delas teve apenas 3 votos, e a segunda teve 7 votos. Vejam a enorme diferença que as redes sociais têm feito na política e principalmente na geopolítica do Brasil. O brasileiro está acordando para as questões geopolíticas, graças a diversos canais que nós temos agora na internet, em diversas plataformas, que tem trazido à tona esse problema. Então, temos aí, da série Checkmate, do professor Luiz Matos, por exemplo, Arte da Guerra, Blog Velho General, e muitos outros que nós temos aí, Endireitando o Brasil também, por exemplo, e muitos outros que os senhores já conhecem por aí, que estão trazendo essas informações. Então, estamos aí trazendo a parte de geopolítica e as pessoas estão cada vez mais se interessando. Isso é muito bom, muito louvável e muito necessário. E a partir de agora, então, a gente faz aí a explanação do nosso tema de hoje, tá? Aprofundando um pouco mais o que foi trazido aí
no canal do Arte da Guerra esta semana, link também na descrição desse vídeo. Então, passemos aí para a nossa explanação do Brasil na mira internacional. Tá? Então, o Brasil sempre esteve na mira internacional, né, desde de tempos muito pretéritos, justamente por 3 grandes pontos, que são os seus recursos naturais gerais. Então, quando eu coloco recursos naturais gerais, eu estou falando de tudo que vocês podem imaginar. Tá? É água, é biodiversidade, tudo que pode ser gerado de biotecnologia, é tudo que você tem de estruturas básicas, minérios, ouro, etc. Então, todos os recursos naturais, então por isso que está em amplo espectro, fazem parte aí desta cobiça internacional. Segundo ponto importantíssimo, é um dos poucos países, para não dizer o único, né, porque a África tem bastante problemas estruturais e políticos, podemos até quase que dizer que é o único país da Terra que você consegue ter até 3 safras no ano. Então, ele é muito largo na área tropical, tem chuvas abundantes, em algumas localidades bem distribuídas, outras um pouco mais escassas, mas a quantidade de recursos hídricos é enorme, é gigantesca. O que falta é uma administração feita com racionalidade, que não tem nada a ver com a estupidez da sustentabilidade, né, que é um discurso aí inventado por Agenda 2030. Eu sempre gosto de ressaltar isso. E o terceiro ponto importante, potencial energético pouco explorado de todas as formas possíveis. Então, nesses 3 pontos aí, a gente observa que o Brasil sempre vai ser um país cobiçado e ele precisa, de alguma forma, tentar se proteger, certo? Então, nós não temos interesses ultramarítimos, nós queremos nos proteger porque o pessoal tem cobiça em cima disso, né? Pegar recursos naturais de baixo valor agregado e poder colocar isso num sistema fabril, ou então implementar tecnologias de alto valor agregado, como, por exemplo, os fármacos. Vejam que todas as crises que nós tivemos nos últimos 15 anos, só para citar os últimos 15 anos, a indústria farmacêutica e de biotecnologia nunca apresentou esse tipo de crise. Então, vejam só como o valor agregado em cima desses produtos é muito grande. E sempre está se renovando, né? Então, é importante a gente ressaltar isso aqui. Deixa eu dar uma olhadinha rápida aqui no chat. Ok, vamos lá. O que eu vou apresentar agora para vocês, então, fazia parte do antigo curso de mudanças climáticas, que era ministrado na universidade. Então, na última aula, tem alguns slides que a gente fazia algumas considerações geopolíticas, e eu trouxe um pedaço delas adaptado aqui para a nossa circunstância. Então, nessa parte final, eu estava elencando aí que a causa ambiental e climática é apenas a cortina de fumaça, ou seja, você usa esse discurso para legitimar ações de poder, ações de Estado que você quer executar em cima de alguém, sempre em cima de uma vítima, no caso agora é o Brasil. Nós estávamos alertando isso no ano de 2009. Os senhores podem ver que esse material foi concebido, confeccionado em 2009. E o que está por trás de tudo isso, então, a grande articulação é a implementação da chamada tríade, e seria interessante os senhores procurarem depois o artigo da tríade: exercer controle sobre todos os recursos energéticos, globalizar os recursos naturais, sempre globalizar entre aspas aí, que é sempre assim, né? Globalizar aqui a floresta amazônica, mas nós não vamos globalizar os poços de petróleo do Irã, da Arábia Saudita, da Rússia, né? Nós não vamos globalizar todas as tecnologias que nós temos no Vale do Silício, nos Estados Unidos. É sempre globalizar as coisas dos pobres, né? Ou seja, países que estão tentando um dia chegar em algum lugar, como é o caso do Brasil. E, obviamente, implementar o controle total da humanidade. Eu vou, de vez em quando, fazer uns paralelos aqui com o que nós estamos vivendo agora.
porque eu quero deixar bem claro para os senhores vão ver isso durante a apresentação, que já existe um objetivo do que tem que se fazer. E a desculpa que a causa ambiental ou climática era para legitimar aquilo que se objetivava fazer. Se isso aqui não está dando muito certo, trocou-se isso que eu falei, o armáriozinho da ONU. Eu tenho falado para quem assiste o canal aqui, para quem foi aluno meu de mais 10, 12, 15 anos para trás, sabe disso. Tá? Então tem lá o armáriozinho, bom, isso aqui não deu, vamos achar o cavalo de Troia 19, vamos colocar esse negócio aí, vocês vão ver que vão ter paralelos aí interessantes. E os senhores que vão concluir isso, ok? Vamos aí acompanhar. Bom, no primeiro momento, nós temos aí o governo brasileiro, então, em 2009, fazendo a avaliação dos governos pretéritos e o governo que estava no poder na época, e nós vimos que tinha uma relação intimamente, né, junto com o IPCC, que é o painel intergovernamental da mudança climática. E o curioso é que sempre que você tinha essas reuniões aconteciam em lugares muito pitorescos do mundo, como Copenhague em 2009, e vocês tinham comitivas gigantescas. Mas, preternamente, nós temos lá Rio 92, e reflete aí outros momentos da história, né, como a reunião de 1972, onde os países detentores de poder industrial estavam dizendo das metas de crescimento já naquela época. Temos aí o relatório Brundtland de 1987, que pega muita força em 91, justamente pretérito a Rio 92. Depois temos o protocolo de Kyoto, que vai começar a ser preparado para Rio 92 e vai tomando forma até 97, onde eles iam começar a lançar as metas de emissões dos países, e o Brasil não estaria também diferente disso, eu coloquei ali a meta X. Em Copenhague, eles estavam desenhando com muita força um acordo que fosse, agora, não simplesmente a gente fala uma lei branda, uma lei branca ou soft law, né, mas agora alguma coisa mais pesada, uma hard, que tivesse, então, consequências. Então, justamente em 2009, o sacripanta do Al Gore, né, dizia que quero ser uma cotovelada em Copenhague, uma pessoa que pressiona por mudanças. Lembrando que o Al Gore foi ex-sócio da CCX, a Bolsa Climática de Chicago. Então, vocês veem aí que Kyoto virou os novos 10 mandamentos da religião chamada Gaia, né, pessoal? Então, essa aqui é uma entrevista daquela época, né? Então, a revista Der Spiegel, né? Quais são as suas expectativas para Copenhague? E aí Gore responde: creio que seríamos realistas se esperássemos um tratado. Não será um texto tão enérgico, olha só, pessoal, os caras já estão com as ameaçazinhas ali, veladas, mas já se impondo, tão enérgico quanto eu gostaria que fosse. Quer dizer, o que esse sujeito queria que fosse? Mas ele estabelecerá um preço para as emissões de carbono e modificará o planejamento antecipado das empresas, municípios, estados, províncias e nações. Em 1986, ainda é burro porque não sabe a história, né? Mas vamos lá, em 1986, quando a primeira crise da atmosfera global emergiu com a descoberta do buraco na camada de ozônio sobre a Antártida, um ano depois, os países em todo o mundo aprovaram o Protocolo de Montreal. Então, veja só que interessante, né? Em 86, que na verdade não é isso, em 84, na revista Nature, saiu com um pesquisador chamado Farman, que provavelmente nunca leu nenhum artigo científico na vida, né? Porque se ele tivesse lido Dobson, ele saberia que as anomalias de ozônio na Antártica são naturais, mas deixa para lá, faz de conta, né? A ciência não existia antes de 83, provavelmente.
Aí a crise é 86 e em 87 sai o painel do ozônio, o IOTP, e já sai um protocolo, né? Já sai um protocolo dizendo que foi aí um marco para a tal da camada de ozônio. Então, ele foi duramente criticado pelos ambientalistas, esse protocolo na época, né? Que o consideraram muito fraco e insuficiente. Mas depois disso, o texto foi aperfeiçoado. É aqui que está o grande problema. As pessoas vão lá, os presidentes vão lá, assinam essa porcaria e não sabem o que vem depois. E é exatamente o que aconteceu. O protocolo de Montreal se tornou draconiano. Ele extinguiu os gases refrigerantes e só pode fabricar aquilo lá com licenças especiais, mas definitivamente eles tiraram isso de circulação. Tá? Mas depois disso o texto foi aperfeiçoado de forma a tornar-se mais rígido lá, né? E está funcionando muito bem. E estamos a caminho para solucionar aquela crise. Estou esperando um processo similar em Copenhague. Criaremos um tratado que significará o início de um enorme processo de transformação. Transformação é transformar o bolso dele cheio de dinheiro. Mas na mesma época, então vejam só que eu tinha lançado isso aqui em 2009, está aqui o material, né? Então, Lord Lawson, para quem não conhece Lord Lawson, ele trabalhou com Margaret Thatcher, ele foi um dos ministros de Minas e Energia, e ele é cético ao aquecimento global, sempre foi, porque ele falava, olha, pessoal, o dinheiro saía daqui para as pesquisas e a gente ficou tão surpreso quanto os cientistas do clima não sabiam nada sobre clima. Tá? Então, ele mostrou, sempre foi cético a isso, e ao mesmo tempo, nesse momento, milhares de e-mails e documentos vazaram da Universidade de East Anglia, que é chamado, então, Climate Gate, onde eles mostravam que eles estavam sumindo com os declínios de temperatura por anos. Olha que loucura! Eles estavam sumindo com as informações e a gente mostra depois que é o high decline, né, que é sumir com as temperaturas mais baixas para forçar um aquecimento. É chamado aí o Climate Gate. Então você teve essa Copenhague, uma reunião que falhou, eles não conseguiram implementar isso, por isso que nós tivemos um atraso. Então, complementando um pouco mais a apresentação que foi feita no canal Arte da Guerra, né? Tiveram um atraso em cima disso, porque foi um escândalo. Tivemos ainda Climate Gate 1, 2 e 3 e outros escândalos aí, como também as próprias metas de emissões brasileiras que não se chega a nenhum valor. O chute aqui é tão grande, nós temos essas informações, vamos passar mais para frente para vocês. Das estimativas brasileiras, era quase uma França a mais. Né? Então, aí eles fazem outras reuniões, como Cancún, como sempre falo, são lugares muito ruins de se viajar. Né? Cancún, 2010, depois eles fazem na África do Sul, 2011, e aí nós vamos chegando aonde, pessoal? Em 2012. Bom, em 2012 vai ser a Rio+20. É interessante que exatamente um pouquinho antes da Rio+20, acontece o quê? O recorde de emissão 400 partes por milhão, né? Então, isso aqui é um material que saiu na revista Papesp em 2012, mas, coincidentemente, a publicação alarmista justamente antes da Rio+20. Para quem já está fazendo lá a aula da mudança climática, desconstruindo a hipótese, já está vendo aí a discussão que a gente faz em cima desse gráfico e de outros gráficos de CO2, né? Mas tinha que falar em maio de 2012 que estava, né, o planeta está aqui sufocando de CO2, tem 400 partes por milhão, e aí surge a Rio 92, né, que a gente fala Rio 92 mais 20, então a Rio +20, e aí vai se estender isso para todo o centro, né? Então, vai ser Rio +20, Rio +30, Rio +40, vão ficar fazendo essa panaceia de ter reuniões sem parar. Então, o que a gente sempre gosta de dizer é que a única coisa que fica eternizada são as burocracias desse pessoal. Deixa eu só dar uma olhadinha no chat aqui rapidamente, meus caros. Agradecendo aqui o Leonardo Diniz, parabéns pelo seu trabalho. Estou no fim do PhD em Engenharia Química e tenho admiração por sua coragem de se posicionar contra o Estado acadêmico. Muito obrigado, Leonardo, pela sua contribuição, é valiosa para o nosso canal.
E também a Marta Gomes, querida Marta, obrigado pela sua presença, como sempre, aqui ajudando o nosso canal. Muito obrigado. Bom, pessoal, vamos seguindo aqui. Tome uma água aí, respira, que nós vamos ter muita coisa para falar ainda hoje. Hoje a sessão aí vai longe. Bom, metas brasileiras, aí eles vão identificar quem são os três grandes, vamos dizer assim, as três grandes fontes e elas são escalares. Então, a principal fonte seria a chamada das queimadas da Amazônia, as fontes secundárias seriam nossos processos produtivos, né? Eles gostam de chamar de as monoculturas, seria a cana de soja, que são vastas áreas, mas nós não temos monoculturas exatamente como é o termo, tá? Nós temos uma diversidade de agricultura no país muito grande. O uso do solo, que é a principal incógnita do IPCC, diga-se de passagem, uma das principais, é a nossa indústria de base, que praticamente já está falida. Por isso que eu fiz um tipo de um potenciômetro aqui, para mostrar quem são os mais pesados e os mais fracos. E, é claro, a fonte ínfima que nós temos, que é o povo brasileiro. Então, automóveis, geração de energia e qualquer outra coisa que eles gostariam de evocar, como, por exemplo, nesta mesma época, em 2009, um prefeito aqui no município de São Paulo quis colocar imposto da pizza. E vejam só que interessante, está voltando essa ideia de falar que pizza lança muitos poluentes, então logo nós temos que taxar. Os caras não deixam nem as pessoas comerem, né? Olha só o absurdo que chega. Mas vamos lá. Bom, o que aconteceu? Nessa época, nós estávamos já prognosticando que ia ter uma polícia da ONU para o CO2. Como você tem os inspetores internacionais para urânio, eles iam criar a mesma coisa. Já estava se prognosticando a formação de um comitê, né, International Committee on Climate Change, então ICCC, que seria a mesma coisa que fazem os inspetores da Agência Nuclear Internacional. Mesma coisa. E aí, a partir do momento que tivesse uma meta qualquer aqui, né, e um acordo mais draconiano, exatamente dos mesmos moldes do Protocolo de Montreal, eles poderiam exigir desses países que não mais metas, vamos dizer assim, voluntárias, mas metas obrigatórias. E aí conseguiu-se o Acordo de Paris. O Acordo de Paris fez exatamente isso, que esses sujeitos estavam falando lá em 2009. Então, o Acordo de Paris ele tem um peso semelhante ao Protocolo de Montreal, que visa estabelecer metas. O outro visava extinguir os gases refrigerantes e sua substituição aconteceu por 3 vezes e agora eles são totalmente proibidos. A indústria de refrigeração voltou à sua pré-história, com gases tóxicos como amônia nas suas plantas industriais. Então, a polícia do clima, o ICCC, ia pegar lá as metas que eles iriam inventar e eu sempre perguntar aqui, o inventário de carbono, se essas metas teriam sido atingidas, né? Claro que não, por isso a gente fez uma brincadeira que nunca seriam, né? Então, se não fossem as primeiras sanções, a primeira etapa, seriam impostos, né? E a gente fala, mas por que impostos? Eu só subi aqui o slide para ele ficar um pouco mais limpo. Porque essa primeira fonte aqui, queimadas da Amazônia, propositalmente, nunca se iria mostrar o que são essas queimadas, certo? Que nós sabemos que a maior parte delas é feita, queimada não é incêndio florestal, queimada tem começo, meio e fim, ou seja, tem hora para começar e hora para acabar. Limpeza de campos de agricultura de pequenos e médios produtores, a maior parte deles pobres, que estão em região do bioma Amazônia. Tá? Então, problema de difícil solução proposital, né? Sem controle e fiscalização e sem identificação pelas fontes oficiais de que são. Né? Você fala, está pegando fogo no mato. É mais fácil, porque você legitima o discurso que eles querem ouvir lá fora. Então, agentes internos facilitando o trabalho dos agentes externos. Vocês vão entender aonde eu quero chegar? 2009 e os governos pretéritos. Tá? Então, problema de difícil solução, sem vontade política. Eles não queriam, de propósito, mostrar isso para o mundo, né? Não queriam resolver o problema, não queriam quantificar isso, não queriam nada. Não mudou muito, até agora não.
Então fica, não dá para resolver. Não dá para resolver. Então deixa isso aqui quieto, deixa esperando. Tem um propósito para isso aqui esperar. O propósito é o que nós estamos vivendo hoje. Então lembrando, isso aqui foi falado em 2009. Segundo ponto, né? Aí vem as fontes secundárias, que seria aí o nosso setor produtivo. Então, chamados planos de controle cap and trade, ou seja, você limita para comercializar, né? E os lobbies políticos. Então, mercados de certificação, certificados, inclusive, que permitiriam que produtos entrassem em tais mercados internacionais. Ou seja, controle de preços daquilo que você vende. Então, olha que loucura é essa, né? Então, você tem o seu produto, mas se você não tem o certificado que é mandado, por exemplo, uma agência europeia, você não pode entrar no mercado. Então, você tem que baixar seu preço para vender para um outro sujeito, que é um intermediário, que vai comprar esse produto e vai vender no mesmo mercado que você não conseguiu vender. Tá? Então, temos problemas aí muito intensos. E, ao mesmo tempo, sabemos que o agronegócio impulsiona o país e, portanto, se ele impulsiona o país, combatê-lo é antipatriótico. Então, nós temos que deixar a coisa indo, né? Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, deixar a coisa indo, e nós chegamos no ponto que ou você não pode resolver, ou você cria adaptações do mercado. Mas sempre que você faz adaptações do mercado, você está encarecendo produtos. Isso é importante dizer. Você faz com que o sistema produtivo fique mais oneroso, ao ponto que você vai querer quebrar esse sistema produtivo. Vamos agora para o lado de lá. Então, ó, estamos descendo. A principal fonte, as fontes secundárias, a fonte ínfima, que seria o povo brasileiro. Bom, para o povo brasileiro, a adoção de impostos verdes. Por exemplo, aquela malfadada vistoria veicular que nós tivemos aqui no município de São Paulo, por exemplo. Impostos em energia, combustíveis, gás, eletricidade. Lembrando que o próprio Obama quis colocar imposto no petróleo nos Estados Unidos, ele quer colocar $10 por barril, né? Foi barrado isso aí na corte. No Brasil, nós pagamos imposto verde de energia com a mentira do apagão de 2001. Né? Falaram que não tinha água nos reservatórios, quando, na verdade, o nosso problema era de transmissão, era a engenharia, era a mecânica de transmissão, que se perdurou até o governo Dilma. Não se resolveu esses problemas. Né? Mas pagou-se lá, de 2000 até 2009, um imposto verde, né, para justamente o imposto emergencial de energia, né, justamente para garantir o lucro das empresas que foram privatizadas, as quais, né, tinham uma cláusula que não podiam ter prejuízo. Eu nunca vi isso, aqui é uma maravilha, né? Eu nunca vi esse tipo de capitalismo, mas vamos lá. Então, eu coloco assim, impostos verdes, fonte ínfima, porque afinal de contas é você, consumidor brasileiro, na verdade, aquele que consome, que a gente sabe que tem 40 milhões de pessoas na pobreza, é que você que consome, que causa o caos ambiental e aquecimento global. Essas coisas, assim, me deixam, assim, de cabelo em pé. Ou seja, você, pessoa, ganha um status de poder mudar o clima do planeta Terra. E aí você legitima tudo isso. Então, o Estado acha-se no direito de colocar essas coisas e muito mais em cima de você. Quer dificultar, por exemplo, de você ter o seu veículo. Lembrando que o veículo é uma propriedade sua, particular, que tinha que passar por uma vistoria de uma empresa, né, para te dar o aval de liberar o licenciamento do seu carro. Isso aí é aviltamento do seu bem pelo Estado. Porque licenciamento não é facultativo, é obrigatório. E ninguém se deu conta disso na época. Vamos subir um pouco aqui o slide para continuar. Né? A primeira fase estaria lá implantada, e isso aconteceu. Isso aconteceu, ficou um bom tempo, e por um milagre isso aí deu uma revertida, né? Teve brigas aí entre o pessoal da esquerda, inclusive, que a gente até comentou na outra live,
Provavelmente não sabemos se porque alguém não mordeu o quinhão, não sei por quê, mas, né, os grandes metacapitalistas, junto da esquerda do andar de cima da mandala multimodal multipolar, fizeram aí uma cisão, um racha em cima disso aí, e boa parte desse sistema caiu. Tá? Caiu, não significa que ele não volta. E novos impostos aconteceriam, por exemplo, o cerceamento de direitos civis da sua propriedade. Por exemplo, se você cortou uma árvore, você pagaria multas gigantescas, de repente multas em cima da sua propriedade que você não teria dinheiro para pagar e, portanto, o Estado poderia tomar a sua propriedade. Um exemplo crasso disso, que foi no ano de 2010, a idiotice de pintar telhados brancos para se evitar o aquecimento global, tá? É exatamente isso que os senhores estão ouvindo. Tá? Saiu um projeto de lei no município de São Paulo e as pessoas tinham que pintar todos os telhados de branco para evitar o aquecimento global. Se todas as cidades do mundo fizessem isso, nós teríamos aí uma redução de 1 grau Celsius. Quer dizer, o sujeito, que era do IPCC, obviamente, que fez isso, né? O iraniano lá, ele trouxe, o Akbar, né? Acho que era o nome dele isso aí, trouxe esse projeto ridículo para cá e foi quase que tomou corpo aí na Câmara dos Vereadores de São Paulo, onde as pessoas teriam que pintar seus telhados de branco, senão receberiam multas em 180 dias, e se não conseguissem pagar essas multas, obviamente, iriam para a dívida ativa. Né? Olha só que lindo, que maravilhoso. Né? O número de problemas que isso aí ia trazer é absurdo. Então, direito de ir e vir também do cidadão seria aviltado, você teria que pagar para qualquer coisa, para andar de carro, para andar de ônibus, a mais do que um imposto em cima de passagem. Teve sujeito aqui no estado de São Paulo, que foi governador, que queria colocar pedágio em tudo que era lugar, tá? Literalmente criar um estado de sítio, onde você, para mudar de qualquer município, teria que pagar controle da população em geral. Né? Agora, vejam só, vocês estão vendo isso aqui acontecer na atual crise? Por acaso, alguns desses itens aqui, os senhores estão vendo acontecer no exato momento? Os senhores estão vendo que se o cavalo de Troia 19 aí, ou a injeção da morte não for usada, né? O que acontece? Ah, meu Deus do céu! A estrela da morte, vamos falar, a estrela da morte não ser usada ali, o que acontece? Né? Será que não vão colocar coisas assim? Já tem até sugestões isso daqui? Bom, enfim, o que eles querem mesmo é muito dinheiro para os governos brasileiros e, obviamente, muito dinheiro para o Fundo Internacional de Mudanças Climáticas, do qual até o próprio Papa atual, né, é conivente. Ele acha que tem que fazer um Fundo Internacional para Mudanças Climáticas. E quando você vê o valor desses fundos, de 3 trilhões, de 5 trilhões, né, o relatório externo falava que queria 3 trilhões de dólares, né? O Acordo de Paris quer 15, 16 trilhões de dólares em 20 anos. Então, na verdade, são megaprojetos sumidouros de CO2, na verdade, é de dinheiro público, pessoal, porque esse dinheiro poderia dar simplesmente conforto para quase toda a população do planeta. Mas, não, eles querem criar, né, desviar dinheiro para uma coisa, problema inexistente. Isso já está em andamento, o tempo todo isso está em andamento, inclusive agora só estão mudando o motivo, né? Como a gente está falando agora, estão mudando o motivo. Agora, aqui, vejam só, eu coloquei o termo em 2009, eu coloquei o termo de projeção. Ou seja, nós estamos falando não de cenários, nós não estamos dizendo, cogitando se o negócio pode ou não acontecer. Nós estamos dizendo que o que está em jogo aqui é quando vai acontecer. Tá? Projeção significa, olha, o negócio já vai mesmo, já está desenhado o que vai acontecer. Então, numa possível segunda avaliação do ICCC, metas foram atingidas? Né? Nunca serão. Então, sanções, a segunda etapa, econômicas. Lembrando que a primeira
Foram lá políticas, segundo as econômicas, e aí você volta para aquelas 3 fontes. A principal fonte, que é queimadas na Amazônia, continua sem solução. Bom, e a segunda fonte aqui? Bom, como ela é vital ao exterior, porque o Brasil, com a sua imensa área, é uma potência agrícola inigualável. Então, vejam só, dos 10 maiores países do mundo, o Brasil, com 7,8% de seu território, alimenta 20% da população. O segundo lugar precisa mais que o dobro da nossa área para fazer a mesma coisa, até um pouco menos, porque eles não têm tantas safras como nós temos. Então, é vital ao exterior ter acesso aos nossos grãos, à nossa produção agrícola, à nossa produção de carnes e tudo mais. Tá? E a indústria de base, aqui no caso, nós estamos falando também dos nossos minérios. Então, visão é vital ao exterior isso, então tem uma pressão chamada pressão verde, onde cada vez mais, vejam só qual é o discurso da nossa Angela Merkel, né? Como ela é uma boazinha, ela é muito boazinha, como outros parlamentares do Europarlamento, né? Os eurodeputados. Então, boicote aos produtos chamados não adaptados, ou seja, os pequenos e médios produtores que estão tentando vingar alguma coisa nesse mercado, tá? Então os preços caem mais para vender, e ao mesmo tempo aqueles que estão cacifados, aqueles que estão adaptados, que têm dinheiro para manter isso, têm um problema resolvido. E eu fico muito chateado de ver que muitos agricultores, muitas cooperativas estão embarcando, sendo cooptados por esse discurso que vem de fora, de sustentabilidade e tudo mais, quando isso daí é uma enorme armadilha. Estão caindo numa armadilha e depois não tem volta. E isso aqui ainda tem um outro problema, porque esses pequenos e médios produtores que não conseguiram se adaptar, e nós vemos exemplos disso daqui quando aconteceu a União Europeia, quantos produtores de queijos tradicionais na França se ferraram ou tiveram que gastar fundos que praticamente não existiam para entrar no mercado, né, adaptando, mudando tradições, olha que absurdo, queijos artesanais, tradicionais. Então, enfim, você está criando, diminuindo a variação de produtos e fazendo com que as coisas fiquem cada vez mais organizadas numa coisa só. Ao mesmo tempo, você está forçando quebra de empresas, porque isso aqui não se sustenta, isso aqui não fica viável. Quando você quebra os pequenos e médios, você acaba fortalecendo, fortificando monopólios que acabam comprando terras. E nós temos um problema muito grave no Brasil de que agentes estrangeiros estão comprando terras nacionais. Porque a Constituição permite isso. E ninguém está falando nada. Nós estamos aqui dando um socorro, ninguém está falando nada. Tá? E está acontecendo. Isso aqui nós chamamos da saída verde. Saída verde. Tá? Então, eu lamento muito de que algumas empresas nacionais estejam embarcando nesse discurso. E a gente vê que, aqui fazendo uma suposição, que nós tivéssemos notícias na mídia, né, em 2018, povo brasileiro não se adequa às cotas de emissões, governo toma medidas enérgicas para garantir metas. Dando um exemplo aqui de notícias que poderiam ser, para colocar cada vez mais leis severas para o povo. Então, crime ambiental, por exemplo, carro velho de 5 anos, queimar lenha, olha lá que a gente falou da pizza, pessoal. Nós já falamos isso em 2009 e está voltando agora em 2020. Queimar lenha para fazer pizza causa problema para o planeta. Tá?
Na França, carro velho há mais de 10 anos é crime já, não vai cercear, quer dizer, o Estado se apoderando do seu bem, tá? Cercear mais direitos civis, comércio, compra e venda, se você não tem certificação não vai funcionar, a atividade bancária fazendo um ranqueamento se você é mais sustentável ou não, quer dizer, veja só, querem colar um selo, né? Inclusive tem uma agência brasileira que faz isso para produtos, né, categoria A, B, C, D, E, F, G, querem colar um selo desse em vocês, para saber quanto vocês são sustentáveis, e isso aqui vai liberar seus financiamentos. E já tinha o projeto integrado, do RG integrado, que é de 1988, por exemplo, né? Então, vejam só, leis mais severas. Agora, isso aqui, para a atual conjuntura, onde você tem lá nosso cavalo de Troia 19. Vocês estão vendo alguma semelhança em alguns pontos? Deixo aqui a interrogação para os senhores. Controle GPS nos veículos, por exemplo, transformar os carros particulares em táxis. Nós tivemos aqui a brilhante ideia da IBM, dos técnicos da IBM, junto com o ex-secretário de Meio Ambiente do Estado de São Paulo. Eles queriam, então, que os seus automóveis, que são a sua propriedade, fossem cobrados quilômetro rodado na cidade, na estrada, por causa de aquecimento global, por causa de metas que teriam que ser atingidas. Se andou demais, emitiu muito CO2, vamos cobrar. E pode-se até chegar ao ponto de decretar prisões. E nem vou falar, tem 3 pontinhos, nem vou falar de outras coisas pior, como esses smart meters, que as empresas concessionárias de energia privatizadas colocarem em muitas residências do Brasil. E os problemas que isso aí trouxe. Ou seja, se você não é muito sustentável, vamos cortar a sua energia elétrica. Uma projeção agora da terceira projeção, ou uma enésima projeção da avaliação do ICCC. Metas foram atingidas? Nunca serão, né, pessoal? Nunca serão. Vão sempre inventar alguma coisa para taxar o povo, taxar o sistema produtivo, taxar tudo. Bom, se não for, tem poder nuclear? Porque se tiver poder nuclear, se for um player de grande poder aí, né, talvez você pare com essa discussão. É aqui que nós estamos querendo chegar e vamos avançar um pouco mais na nossa apresentação de hoje. Tem poder militar? Bom, se tiver, né, eficiente, forte, que consiga defender o seu território, talvez pare também. Os acordos que podem ser feitos com outros players. Se não, seria colocada aí a terceira etapa, ou a enésima etapa, se bem que na Rio 92 e seguindo o relatório Brundtland, eles já estavam prevendo que seriam só 3 etapas mesmo, seriam as sanções militares. Tá? E nessas sanções militares, portanto, uma projeção não significa se vai acontecer, mas quando vai acontecer. Isso foi decidido lá em 1992, na verdade, bem antes, né? 1972, nós vamos deixar no preto no branco em 1992. Voltemos às nossas 3 fontes, né? A fonte ínfima na escala, povo brasileiro, controles progressivos ao extremo. Nas fontes secundárias, problema praticamente resolvido. Faltou isso daqui, né? As chamadas queimadas da Amazônia, né? A cortina de fumaça, literalmente, para o que se quer, para o que se objetiva. Bom, como o governo brasileiro não resolve, né? E aí vão ver outras notícias. Vejam só, em 2009, a gente falando que 2022 viriam essas notícias aqui, até antecipou-se 2020. Queimadas não param na Amazônia, madeireiras e garimpeiros invadem e matam povos indígenas, não respeitando suas colossais reservas. Lembrando, né, que nós tivemos aí o estadista brasileiro, que fez aí o maior vazio demográfico no meio da floresta, né? No meio da floresta, modo de dizer, que seria a
Terra Raposa do Sol, né? Absurdo aquilo lá. Vazio, ninguém está lá, nem índio está lá. Reserva indígena que não tem índio, né? Expulsou todo mundo. Não tem problema, se o governo brasileiro não resolve, a ONU resolve. Aí nós estamos chegando aí no Conselho Militar Climático. A ONU resolve. E como a gente tinha falado antes, não é à toa que dois polos aqui estão trabalhando incansavelmente em cima. Os estudos de malária no mundo são as coisas que mais se estuda no mundo, estudos de malária. Por quê? Porque a doença malária lá é um grande problema para a conquista territorial e, obviamente, já se tenta divisão do Brasil em 60 estados para poder dividir para conquistar, né, meus caros? Você pega o estado e divide em estados bem pobrezinhos e outros mais ricos, onde as riquezas ficam separadas, o pobre sempre vai sucumbir a um ataque. E aí você teria a invasão das tropas da ONU, a emancipação da Amazônia e a declaração da nação Yanomami, né? Já tem até livro na Biblioteca do Exército sobre isso daqui. E, finalmente, nós teríamos a perda da soberania brasileira. Então, vejam só, os nossos recursos naturais e minerais sairiam do nosso poder. E o pior de tudo é que nós vamos querer isto justamente pelo trabalho muito bem feito da ideologia do ambientalismo inculcada em todas as pessoas. E, portanto, o problema estaria resolvido. Então, vejam só a falta gigantesca de patriotismo, né, que nós temos no Brasil, porque a lavagem cerebral foi tamanha, foi tão grande, que muita gente vai falar, nossa, que bom que agora alguém vai fazer alguma coisa pela Amazônia. Só que um país que passa por um processo como esse, nós temos vários exemplos da história, né, ele simplesmente sucumbe. Tá? São problemas assim, homéricos que podem acontecer. Na verdade, num ataque desse, por exemplo, né, basta você cortar algumas fontes, como fornecimento de energia elétrica, você nem vai estar sabendo que o nosso país está sendo atacado e nós estaremos aí à mercê de tudo. Pode lembrar de outras guerras, por exemplo, o Kosovo, né? Nós tivemos aí facções criminosas fazendo literalmente protetorados e aí tomando partes do território nacional, fazendo lá, vamos dizer assim, literalmente guetos onde eles dominam e escravizam a população. Temos vários exemplos, né? Montenegro, enfim, uma coisa dessas pode acontecer no Brasil. Não é alarmar ninguém, nós estamos simplesmente aqui mostrando fatos das coisas que estão acontecendo no presente momento. Ninguém está sendo alarmista aqui, não. Nós estamos sendo bastante realistas e nós temos que nos preparar para isso. Vamos dar uma olhadinha rápida aqui no chat. Ok, vamos passar. Queria mostrar uma fala interessante de Milton Santos, que foi um dos 100 geógrafos reconhecidos internacionalmente. E no texto dele, em 1992, quando estava pegando fogo, essa tranqueira toda, né, mesmo ponderando sobre o CO2 e o clima, ele era um geógrafo da área humana, mas ele tinha conhecimentos de clima e achou bastante estranha essa relação. Em seu texto, A Redescoberta da Natureza, ele relata o terrorismo da linguagem, segundo Lefebvre, 1971, página 56, leva a contraverdades midiáticas, conforme nos ensina Kaiser, em 1992. Esse autor nos dá alguns exemplos, convidando-nos a duvidar do próprio fundamento de certos discursos das mídias. Será que tem alguma semelhança com o tempo atual? Vamos lá. Por exemplo, sobre o aquecimento da Terra e o efeito estufa. Pode-se estar certo de que, apesar do contínuo crescimento do teor residual de gás carbônico na atmosfera, desde os começos da era industrial, o clima não conheceu aquecimento no século XX. As normais
medidas entre 1951 e 1980, em relação às do período de 1921 a 1950, mostram, ao contrário, uma baixa não significativa de 0,3 graus negativos. O apocalipse anunciado, fusão de glaciares, elevação do nível do mar, etc., não é seguramente para amanhã. Se é necessário lutar contra a poluição, a degradação do meio ambiente, devemos fazê-lo com os olhos abertos, com base em análises científicas e não nos limitando a gritar está pegando fogo. Eu trouxe isso daqui de uma contribuição de 2010, né, de um livro, de um artigo do Milton Santos de 1992. Então vejam que não se vê isso acontecendo, já se passou muitos anos, nós temos artigos aí que falavam que o mar já estaria subindo 5 metros, que relatam mais de 65 anos atrás, o mar não subiu nem 5 milímetros, em alguns lugares ele abaixa, outros ele sobe, como o professor Macaulay falava, a última coisa que o mar tem é nível, e eles continuam usando esse discurso o tempo todo, aquecimento global, elevação de temperaturas, biribra. Como o senhor Maurício até me mandou um gráfico interessante, né? Obviamente, de um site da NOAA, tal, que fica lá com uma luzinha piscando. Eu vou trazer esse gráfico depois para os senhores. A temperatura subiu, então você faz um gráfico de subida, assim, com uma luzinha vermelha piscando, que parece um alerta, emergência global. Mas eu falei assim, peraí, mas subiu 1 grau, segundo esses dados, em 60 anos. Então divide 1 grau Celsius por 60 anos e vê quanto que subiu. De um negócio abstrato, que não tem menor sentido, que é a temperatura do ar global média. A temperatura do ar global média para 510 milhões de quilômetros quadrados. E aí, como é que fica? Né? Bom, vamos lá. Aí nós chegamos no ponto da soberania brasileira. Soberania brasileira. Considerações importantes daquilo que a gente trouxe nesse programa Rolando um Clima. A fraude climática está legitimando ações de largo espectro. Ou seja, temos aí etapas progressivas, vejam só, né, sanções políticas, econômicas e militares. Lembram que eu falei que deu um atraso, deu uma paradinha, porque apareceram escândalos, porque cada vez mais na mídia ficou evidente, apareceram uns loucos, que nem eu, falando, né? E vocês foram ver e foram constatando, e falaram, meu Deus, isso realmente não tem sentido, né? Porque senão a gente vai na onda, como o próprio Milton Santos falou, você vai seguindo a mídia e acha que a mídia está na verdade. Olha só o tempo atual. Olhem só o tempo atual. Nós fizemos uma live aqui mostrando a agenda, o cavalo de Troia 19, que vai virar cavalo de Troia 21, para o hemisfério norte, e já estão antecipando aquela mesma agenda que os senhores viram aqui com o senhor Daniel D'Andrea, aqui no Brasil. Ué, mas no começo do ano a gente mostrou que as condições climáticas de verão não dão para, né, pegar aí o cavalo de Troia e fazer ele ficar passeando. Estudos de mais de 30 anos mostram isso. Em um ano, esses estudos foram para o cesto do lixo. Para o cesto do lixo. E estão inventando essa história toda aí. Né? As UTIs estão lotadas, isso aqui. Mas quem lá dentro realmente é de cavalo de Troia? Vamos continuar. Avanço da agenda fez com que as etapas, após essa relativa pausa que nós estamos falando aí, após essa relativa pausa, fossem retomadas e agora, ao invés de virem progressivamente políticas econômicas e militares, eles vieram com tudo, porque eles estão com pressa, eles precisam implementar isso o mais rápido possível, tem que tirar o atraso. Tem que tirar o atraso, pessoal. 2030 está aí para fazer um negócio global. Como o professor Luiz falou, tem que colocar aí esses agentes, né, esses catalisadores, porque o catalisador principal não funcionou. E ninguém está vendo isso acontecer. Vejam só, encheção de saco política, encheção de saco econômica, e agora vem com tudo com a militar também, com os conselheiros militares climáticos. Eles têm que avançar a agenda porque ela atrasou. O schedule não deu certo. Estão vindo com tudo.
Certo? Aí, ó, avanço da agenda fez com que as etapas, após a relativa pausa, porque os planos estavam sendo destruídos deles, eles ficaram perdidos, fossem retomadas concomitantemente. E eles estão aí, aproveitamento da fragilidade e estado de anomia implementado no Brasil nas últimas décadas. O cidadão não está mais ligado nem com o seu país, nem com nenhum tipo de valor. Isso está passando direto. As pessoas estão completamente anestesiadas e alienadas, continuam vendo aquele lixo de televisão. Hoje nós temos 3 grandes televisões fazendo o mesmo discurso. E vocês viram, senhores, que acompanharam a apresentação aqui e acompanharam a apresentação no canal A Arte da Guerra, a gente verificou que o poder nuclear e o poder militar estão intimamente ligados à questão. Cria-se, então, uma urgência real para a defesa do Brasil. E a gente sempre lembra que DNSI, defesa não se improvisa. E o que os estadistas do passado fizeram, desde o senhor Collor de Mello para cá, foram desarmando o nosso país. Por isso que eu coloquei aquele livro hoje como referência no início do nosso programa Rolando um Clima, edição número 12. Eles literalmente desmontaram nosso país. Estamos aqui correndo atrás, mas DNSI, defesa não se improvisa. O mais curioso de tudo é ver a Dilma, acho que num minuto de insanidade, de não ter insanidade, ele largou grana para a Vibras fazer um míssil M300. E comprou os 2 satélites. Acho que foi o único momento de sanidade que ela teve, não é possível. Senão nós estávamos mais ferrados ainda. Não estou protegendo ninguém aqui, não, pessoal. Vocês sabem muito bem que a gente está aqui, fala sobre geopolítica. Mas foi engraçado isso, foi até hilário. Foi engraçado. Acho que ela nem viu que assinou. Acho que ela nem viu que assinou. Alguém pôs o papel, assinou e foi assim, é um momento, vamos dizer assim, brando, que talvez ajude o Brasil a não entrar numa situação pior. Esperemos. Mas aonde nós vamos chegar com isso daqui? Vamos lá, estamos quase terminando aqui. Que é o mote de toda essa apresentação, tá? Nós temos aí o impedimento da nossa defesa por igualdade. Então, como o Albert mandou lá do blog Velho General, pedi para ele me mandar os documentos da TNP, ainda vou trazer, vou destrinchar isso melhor para os senhores, mas eu quero mostrar aqui o que nós estamos trazendo. Quando o Brasil assina o TNP, que é o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares, nós precisamos agora revogar isso. Então, a ação necessária nossa é revogação. E tem justificativa. Nós temos uma ameaça à soberania de forma direta, não é indireta, não. Ela é direta. Então, existe agora, nós estamos tentando trazer uma nova proposta para que isso seja debatido, sim, nas câmaras legislativas. Tá? Então, proposta número 3, que também está no link, está na descrição do nosso vídeo, o link, que é o rompimento com o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares, foi colocado aí pela restituição da Ordem São Paulo, a ideia proposta pela restituição da Ordem São Paulo. Porque nós estamos realmente sobre uma ameaça muito forte, muito importante que a gente tome as nossas medidas e que as coisas sejam debatidas nas casas legislativas, para mostrar para o mundo que nós estamos atentos. Não dá para ficar ouvindo esses tipos de ameaças e ninguém pedir explicações. Ninguém pedir explicações. Então, se possível, apoiem também esta proposta legislativa que os outros canais que são nacionalistas estão aqui trazendo. Também estamos trazendo aqui o nosso papel.
Eu mostrei para os senhores, está justificando tudo isso, né? Lembrando que todos os acordos, tanto do painel do ozônio, quanto o painel do clima, e agora, pior ainda, o IPBES, não sei se foi essa semana ou não, nós vamos ter que falar sobre isso também. Tem mais um terceiro painel, para quem não sabe, desde 2010, já fez 10 anos, que é o painel da biodiversidade e serviços ambientais. Agora, a natureza, a Gaia presta serviços ao homem. Vejam só, sendo uma afronta à criação, né? Não preciso nem entrar nesses detalhes, porque poucas palavras aqui para quem estuda o Evangelho sabe o que eu estou dizendo, né? Sabe o que eu estou dizendo. Os cultos satânicos para Gaia aí e por aí vai. Mas restringindo-se simplesmente ao aspecto científico, veja só o absurdo. A ciência geográfica fala que não existe sociedade sem natureza. É uma relação intimamente ligada entre homem e meio. Como assim meio presta serviço para homem? Como assim? Olha só a insanidade que estão chegando. E parece que esse negócio ia ser votado, né, nesses dias agora nas casas legislativas. Não sei que ponto está, vou ter que ir ainda atrás disso. A gente não consegue suportar a carga de coisas que tem em cima. Chega a ser absurdo. Tá? Mas esse ponto é importantíssimo. E não só esse ponto, nós queremos mostrar para os senhores uma outra afronta que os nossos governos pretéritos gostam de assinar, gostam de entregar o nosso país. São realmente entreguistas. Tá? Outro ponto de impedimento de defesa por igualdade foi a assinatura do TIPAM, que é o Tratado de Proibição de Armas Nucleares. Foi assinado pelo Temer, né? Mas ainda não foi ratificado pelo Congresso. Eu quero explicar bem isso para os senhores, que quando esses chefes de Estado vão lá fazer aquele teatrinho de assinar acordo e não sei o quê, aquilo não tem valor legal até que se traga para dentro do seu país, né, a não ser que o cara seja um absolutista completo, né, e seja votado pelas câmaras legislativas. Você tem uma ou duas, dependendo do país. E aí isso toma força de lei. Tem que tomar força de lei primeiro dentro do país para depois ser expresso internacionalmente. Tá? Então, nesse caso aqui do TIPAM, o Brasil ainda não ratificou. Já foi assinado pelo Temer. O bonitão foi lá e assinou. Que legal, sensacional. Quer dizer, você fica pensando, né, a aranha e a formiga, né? Formiga Brasil, aranha são aí os players internacionais. Então, a formiga, ela poderia ter um ataque contra a aranha, mas ela assina um tratado com a aranha que ela, olha, eu nunca vou me defender de você. Tem sentido isso para os senhores? Chega a ser uma coisa assim de uma imbecilidade que nos deixa assim perplexos. Por quê? É simplesmente isso aqui, ó. O problema do TIPAM é que o Brasil se compromete a ser vulnerável para todo o sempre, pessoal. Para todo o sempre. A gente não consegue mais se proteger. E aí, o que vai acontecer? Bom, nós temos 5 principais players internacionais com interesses sobre o Brasil: Estados Unidos, Reino Unido, França, China e Rússia. Todos eles com armas nucleares. Todos eles com armas nucleares. E agora? E agora? Como é que ficaremos? Uma coisa que já devia ter sido trabalhada lá no passado, que os nossos estadistas de outros estados, porque nunca se preocuparam com o Brasil, deixaram aqui o país totalmente desarmado. Será que a gente consegue correr atrás do prejuízo? Será que a gente consegue fazer alguma coisa? Deixo aí a ideia para os senhores discutirem. Deixo aí a ideia para os senhores discutirem.
tá? Vamos ver se tem algumas perguntas aqui importantes. O Denis Andrade coloca: será preciso a notícia do desenvolvimento de uma bomba argentina ou venezuelana para mover a janela de Overton e mobilizar a opinião nacional? É uma das questões, né? Quem sabe, com tudo que está acontecendo, já começa a fomentar isso, meu caro Denis. Quem sabe? Vamos ver. Né? Quem sabe? Tá? Vamos ver se tem mais alguma aqui. Marcelo do Amaral. Calma, Marcelo, calma. Calma aí, meu cara. Você que tá bravo, mas calma aí, calma aí. Grupo Inge Diesel, como foi a questão do documento? Não sei o grupo Inge Diesel, é uma suposição, porque se foi um momento de lucidez, ou ela estava pensando em vender esse equipamento para os países comuns aqui da vizinhança, mas que aconteceu, aconteceu. Então, foi uma das coisas. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. O RT, professor Ricardo, há fortes chances da Amazônia ser ocupada pela ONU sob o pretexto ambientalista? Sim, é o que nós estamos mostrando nessa live hoje, tá? Reforçando aqui o que foi dito no canal Arte da Guerra, trouxemos só um pouco mais de elementos e trazendo outras considerações também que o nosso querido Albert, lá do Velho General, mandou para nós, e nós estamos estudando esses documentos e vamos destrinchar mais coisas para os senhores. Como a gente falou, aqui a gente faz pesquisa privada agora. A gente vive do canal. Então, peço aos senhores que colaborem com o canal, porque a gente está fazendo isso daí. E ele colocou aqui o RT também, especialmente pelas causas indígenas e de preservação do pulmão do mundo. Exatamente. Causas indígenas, como a gente colocou aqui num dos slides, tá? Garimpo, queimada, desmatamento que a maior parte, algumas das ONGs estrangeiras recebem dinheiro, e isso já foi denunciado há muito tempo, tá? Não é eu falando aqui, não. Se você procura na internet, você acha esse material aí com muita facilidade. E aí, pessoal? Bom, 1h18 de live já. O Adenilson Pena coloca aqui também, fala da questão da água, nós falamos também aqui, tá? Mercado financeiro do olho da água, essas instituições financeiras aí, com certeza. Deixa eu colocar aqui alguns avisos importantes. Eu falei aqui da aranha e da formiga para os senhores. Para quem está inscrito no curso, que já está fazendo aí a videoaula, lembrando, o pessoal do Apoiadores falou aqui, o segundo módulo, que tem aí 2 horas de duração, sai no final do mês, então vão estudando o primeiro módulo, que tem 1 hora de duração, tá? O segundo módulo sai aí no final do mês. Eu queria agradecer, assim, imensamente o pessoal que trabalha no Apoiadores, o professor Ricardo Felício, que está prestando aí um serviço essencial para todos os colaboradores, o pessoal que está fazendo a sua inscrição, tá? Para resolver qualquer tipo de problema. Eles estão trabalhando aí quase 18 horas por dia. Está todo mundo sendo bem atendido. Muito obrigado ao pessoal do Apoiadores que está aí presente, tá? Vocês são sensacionais. Ajudando, porque sozinho mesmo eu já ia ficar enlouquecido com tanta coisa. E ainda temos que trabalhar aqui em cima do canal as atividades, os estudos. Tá? Então, agradeço a vocês imensamente pela colaboração. E aproveitando também, queria fazer os agradecimentos, né? Sempre nós temos aqui a sessão de agradecimentos dos nossos apoiadores, que estão sempre aí colaborando. Então, das contribuições na vaquinha, a Marilene Brandalize, muito obrigado pela sua contribuição, tá? Eu até coloquei aqui a fala que ela mandou de mensagem, né? Contribui em defesa da liberdade e da verdade, tão bem manifesta pelo professor Felício, muito obrigado. Querido Lucas Primo, lá das Soluções Agro, também fez a contribuição, que sujeito sensacional, mandou mensagem, estamos trocando aí uma conversa. Bom dia, parabéns, professor. É graças a pessoas como você que expõem informações verdadeiras e põem a cara a tapa, que ainda não estamos em situação pior. Sou engenheiro agrônomo e, por característica, também sou cético. Os engenheiros agrônomos sabem tudo essa história, né, pessoal?
buscando sempre o bom senso entre as informações e tecnologias disponíveis. Grande admiração. Muito obrigado, Lucas Primo. Também as contribuições da vaquinha do Rodolfo de Siqueira, do Tiago Furbeta, muito obrigado. Pessoal que fez contribuição direto na conta, a Divina dos Santos Costa, muito obrigado mesmo pela sua contribuição, ajudou demais aqui as nossas atividades. A Maria Laura Machado Campos também, o Vander Luiz Oliveira de Castro, pessoal que está fazendo a contribuição direto lá, ajudando muito mesmo, tá? O Paulo Sérgio fez trouxe uma notícia aqui, ó. Excelente o módulo 1, professor Ricardo, a mudança climática. Pô, obrigado, que bom que você gostou. Foi feito com muito carinho, trabalho árduo mesmo, mas que bom que você gostou, tá? Muito meu. O novo apoiador que entrou aqui no Apoia-se, o Danilo Caires, obrigado, Danilo, desculpa, eu mandei um e-mail para você, saiu o Daniel, você me perdoa, meu querido, tá? Mas foi erro na digitação ali. Danilo Caires, muito obrigado pela sua contribuição, por você participar do grupo dos apoiadores. É claro, os agradecimentos do pessoal que está sempre mandando material para a gente estudar, o Felipe Andrade, o Henrique de Minteco, o velho Henrique, o Albert Cabalé, do blog Velho General, o Ricardo Machado, e obrigado aí, Maurício Carmin, do Pactal, que manda também informações. Nós fizemos aí um vídeo no canal deles, eu deixo para vocês depois, o link está aí na descrição do vídeo. Vamos dar uma olhadinha aqui no chat também, a Rosângela Siqueira, muito obrigado, minha cara, em 1998, mestrado em Ciência Ambiental da UFF, tinha como vice-coordenador um militar belga. Pelo amor de Deus. Quando eu vi um debate entre o Michael Mann, que é o chamado Michael Mancada, né, o autor do Taco de Hóquei, e a nossa querida professora Judith Curry, né, e tinha um mediador, era um almirante da Marinha dos Estados Unidos, isso foi há algum tempo, e eu falei assim, mas o que esse sujeito está fazendo aí? E o cara era aquecimento, mediador ponderando para um lado só, né? Eu falei, eu gostaria realmente de ter um debate com o almirante aí para saber o que realmente ele entende de climatologia. Ele pode entender de meteorologia para as atividades aeronavais, isso é uma coisa. Agora, entender de climatologia do jeito que eles estão falando é bastante duvidoso, tá? Bom, pessoal, eu acho que é isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui no chat. Eu vou procurando aqui, tá, pessoal? Conforme eu vou... o Jorge Pereira Cabral colocou aqui, Eletrobras... Opa, fugiu? Cadê aqui? Ixi, amiga, deixa eu ver se eu acho. A Eletrobras já aderiu ao grande reset com apoio do governo de São Paulo. Mas se preparem, se preparem, se preparem. Muita coisa interessante no chat, pessoal, não dá para ler tudo. Um dia eu vou fazer um Rolando um Clima chat, só para a gente ficar tendo papo. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Eu acho que deu, né? Que bom que vocês gostaram, que bom que o pessoal que está fazendo a videoaula está gostando também. É isso aí, pessoal. Nós vamos ter mais lives aí durante a semana. Então, amanhã, domingo, eu vou ser aqui entrevistado pelo Sérgio Tavares Notícias, diretamente de Portugal. Vai ser ao vivo às 19 horas de Brasília, 23 horas de Portugal, se eu não errei as contas, acho que eles já saíram. Acho que é isso mesmo, 23 horas em Portugal. Vamos tentar avisar pelos apoiadores do professor Ricardo Felício o link, ok? Então, fiquem aí atentos. O que mais? Deixa eu ver aqui. Demorar. Cada uma aqui é brincadeira. David Saravia, cadê aqui? Vamos traduzir para o espanhol? Tem umas coisas bacanas para traduzir, sim. Até traduzi um pequenininho, mas depois eu te mando. Acho que é isso, pessoal. Acho que é isso. Cadê? Tem mais alguma coisa? Bom, eu gostaria de agradecer a todos pela ajuda e pela audiência. Foram 830, 29, 38, nossa, pula 10, de repente, 838 pessoas assistindo ao vivo.
deve ter sido muito mais, tá? Eu agradeço aí a atenção de todos, eu espero que vocês tenham gostado da nossa live, tá? Fiquem todos aí com Deus, até a nossa próxima atividade aqui no canal. Grande abraço.